Esboço o gráfico, né, da função f de x igual a x² menos 4x menos 5. Como nós temos aí, nós temos uma função de segundo grau, e o gráfico dessa função é uma parábola. E quando fala em parábola, nós temos dois movimentos, né? Ou seja, concavidade para cima e concavidade voltada para baixo. Ou seja, isso depende de quem? Do A. Se o A for positivo, eu tenho assim. Se o A for negativo, concavidade voltada para baixo. Então, se a gente olhar aqui, o nosso A vale 1, né? Tá aqui, o nosso A tá aqui, ó, 1. Então, ele é positivo. Então, já sei que meu gráfico vai ser concavidade voltada para cima. Já temos ideia aí. Então, o que acontece? Então, eu preciso descobrir os pontos. Quando eu tenho uma função de primeiro grau, eu preciso de 2 pontos, eu consigo já uma reta, beleza. Mas na de segundo grau, fazer essa curva aparecer aqui é complicado, né? A gente ficar só substituindo os valores para x, né? Ali, né? Botar 0, x valendo 1, valendo 2, 3, valores positivos também, negativos. Então, nesse caso aqui, nós vamos atrás de alguns pontos. Que pontos são esses? Nós temos aqui a f de x igual a 0, onde nós vamos achar o x' e x2'. Ou seja, aqui nós vamos ter a coordenada, né, x' e o nosso y vale 0. E também nós temos um outro ponto que é x2' e a coordenada é 0. Né? Ou seja, o valor do y é 0. Então, lembrando, sempre numa coordenada, o primeiro ali ó, corresponde, né, a x e o segundo ali ao y. Então, o que acontece? Então, nesse caso aqui, eu vou precisar o quê? Aplicar aquela formulazinha, achar o delta e aplicar. Um outro ponto que eu posso descobrir é o f de 0. Isso fica fácil, né? Ou seja, toda vez que eu tiver um f de 0, o valor final aqui, ou seja, o valor do c, é a minha resposta. Então, meu f de c de 0, né, ou seja, meu x valendo 0, vai dar o c aqui, né, da nossa função. Então, nós já temos um ponto aqui, que é x valendo 0, e meu y, que é o c. No caso aqui, é o menos 5. Tudo bem? E a outra coordenada, então, nós já temos o quê? Aqui, ó, nós temos um pontinho aqui, um outro pontinho, 2, falta mais um pontinho aqui para a gente fechar. Primeiro eu estou fazendo essa parte aqui teórica e nós vamos calcular cada um desses valores. O outro ponto que nós temos é de acordo com as coordenadas do vértice. Então, x do vértice vai me dar um y do vértice. Então, nós temos aí mais uma coordenada. Então, com essas 4 coordenadas, nós vamos montar aí o gráfico. Então, vamos lá. Então, no caso ali, ó, primeira coisa, vamos achar ali ó, o f de x igual a 0. Quer dizer o quê? Vamos pegar a equação e vamos igualar ela a 0. Igualando a 0, nós temos a nossa função agora é uma equação de segundo grau. Então, o nosso A vale 1, o nosso B menos 4, sempre atento aí ao sinal. E o nosso C está valendo menos 5. Então, o que acontece? Nós temos aqui, ó, depois eu vou explicar o que significa esse ponto aqui. Quando alguém é 0, o ponto vai bater no outro eixo ali. Então, vamos lá. Calculando, né? A formulazinha é aquela. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Então, vamos calcular aqui no cantinho nosso delta. Delta é B ao quadrado menos 4AC. Então, essas fórmulas precisam estar na nossa cachola, né? Então, fazendo a devida substituição, o nosso delta vai ser igual a quanto? B, ele vale menos 4, então é menos 4 ao quadrado. Menos a fórmula, vezes ali o 1 e vezes o C, que é menos 5. Então, eu preciso o quê? Estar atento a isso aí. Preciso estar atento. Por quê? Né? Por causa do sinal aqui, ó. Se eu errar o sinal, já viu, né? Então, nosso delta aqui vai ser o quê? Menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16. 16. E aqui eu tenho ó, menos da fórmula. O 4 aqui ele era, né, é da fórmula mesmo, né? O 1 é positivo e meu
5 aqui, ó, o valor de C é negativo, então vai dar mais. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 5 vai dar 20, dando 36 aí. Agora, jogando aí na nossa formulazinha, né? Então, o meu x, né, vai ser menos, esse menos é da onde? Da fórmula. O meu b é negativo, menos 4, mais ou menos a raiz de 36, que foi o nosso delta ali. Tudo isso sobre 2, que multiplica 1. Nosso A vale 1. Cuidado, o nosso A pode ter outros valores também. Então, o que nós temos até o momento? Então, nosso x vai dar quanto? Negativo vezes negativo aqui vai dar mais. Então, mais 4, mais ou menos a raiz de 36 dá 6. Tudo isso sobre 2. O nosso famoso x', 4 mais 6, nós temos ali 10, divide por 2, deu 5. E ali embaixo, nosso x, duas linhas, 4 menos 6 vai dar menos 2, divide por 2, que vai dar menos 1, certo? Menos 1 aí. Então, nós já achamos nosso primeiro ponto aí, né? No caso aqui, 2 pontos, né? Como assim 2 pontos, professor? Nós já achamos aqui o ponto. Quando o meu x for menos 1, o meu y é 0. E o outro ponto, né, é quem? Quando o meu x for 5, o meu y também é 0. Ok? Isso aqui é o famoso zeros da função, ou seja, quais os valores de x para que nosso y seja 0. Depois nós vamos colocar isso lá depois nós vamos montar isso no gráfico. O outro ponto, que é o ponto mais fácil, que é o f, né? O f de 0, ou seja, nossa função, o nosso x vale 0 e vamos substituir. X, né, vale 0, então 0 ao quadrado, menos 4, igual a 0, vezes 0, desculpa, menos 5. Tá, aqui está na cara que o meu f de 0 vai dar menos 5. Então, essa conta aqui, no caso, eu não preciso nem fazer. Se eu bato o olho aqui numa função de segundo grau, ou seja, a parte que não tem o x, ou seja, não vai ser influenciada pelo zero, então seria aqui já o menos 5 como resposta. E com isso, achei mais um ponto. Que ponto é esse? É o ponto onde o meu x é 0 e o meu y está dando menos 5. Tudo bem? Agora, nós vamos ali atrás do y do vértice e o x do vértice. Então, ó, x do vértice, formulazinha, menos b sobre 4. 4A, né? Já confundi as duas fórmulas. Então, cuidado. Menos b sobre 2a. O que nós temos aqui? Se formos lá na formulazinha, nós vamos ver que o nosso b, né, vale quanto? Nosso b está valendo menos 4. Então, menos da fórmula, menos 4, que é o b. Tudo isso por 2, que multiplica 1. Então, está dando quanto? 4 positivo por 2. Então, negativo vezes negativo, dando positivo. Então, deu 2 aqui. Isso aqui é o x do vértice. Se eu pegar esse valor aqui, o 2, e jogar na fórmula, assim, na função, ou seja, substituir aqui, ó, né, os valores de x, eu consigo achar quem? Eu consigo achar o meu y do vértice. Mas como nós estamos treinando aqui a aplicação de fórmula, meu y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Ok? Agora é 4a mesmo. O nosso delta já foi calculado lá em cima. Nós achamos o nosso delta valendo quanto? 36. Então, vamos usar ele aqui. Então, menos a fórmula. Bota o grandão para ele sempre estar atento, né? O 36 ele é positivo, né? Então vai ficar menos 36. 4 que multiplica 1. Então dá menos 36 por 4, que vai dar menos 9. Certo? Então daqui eu tenho uma coordenada. É o 2 e o menos 9. Então lembrando, os primeiros valores é x e o segundo, né? E o segundo é o y. X aqui e y aqui. É sempre a minha coordenada. Então agora vamos aplicar isso aqui aonde agora? No gráfico. Ele quer o gráfico, né? Então, se olharmos ali, ó, né, deixa eu até pegar todos os valores ali, ó, jogar aqui, fica mais fácil. Ó.
Então, nós temos o menos 1, 0, é um ponto. Nós temos lá o... Qual que é o outro ali? Isso é o 5, 0. Isso aqui é da primeira continha. Depois nós temos a coordenada 0 para o x e dando menos 5. E a última aqui foi 2 para o x e menos 9 para o y. Então, com isso aqui eu tenho uma ideia mais ou menos como vai ser meu gráfico. Agora, né, antes de montar o gráfico, aqui é importante saber esses zeros aqui. Ó. Esse aqui, esse e esse. Então, o que acontece? Para ficar bem simples aqui na hora de pontuar, ou seja, colocar esse ponto aí, é lembrar, igual aqui, ó, nesse primeiro momento, nós temos o meu y valendo 0. Se o y é 0, o ponto vai cair no eixo x. Igual nesse outro aqui, ó, o meu x é 0. Então, o ponto vai cair em cima do eixo y. Então, vamos lá. Então, se eu pegar aqui na horizontal, né? Então, vamos colocar aqui como fosse o centro aqui, mais ou menos. Então, lembrando que o meu x, ele vai aqui, né? No menos 1. Então, nós temos menos 1 aqui. E depois, ele vai aonde? Ele vai lá no 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos ter aqui, ó. Nós estamos colocando as coordenadas aí. Depois, lá na vertical, o nosso y, ele tem aqui a parte 0, né? E o restante é negativo, né? Então, o nosso gráfico, eu vou dar uma esticadinha mais para a parte de baixo. Né? Eu vou dar ênfase mais pela parte de baixo, que é o nosso y tá ali, né? Okay. Deixa eu mudar aqui de cor também. Então, nós vamos ter aqui, né? Então, aqui, ó, 1 aqui, 2, 3, 4, 5 negativo. Então, nós temos menos 5 aqui. 6, 7, 8 e 9 negativo. Né? Então, aqui nós colocamos aqui. Então, lembrando, eu poderia botar os outros valores aqui, mas eu coloquei só os que estão aqui. Lembra? Nós estamos fazendo um esboço. Então, o que acontece? Ah, tá, também tem o x, o 2 aqui. Eu esquecendo, né? O 2 também está na conta. Então, vou botar o 2 aqui. Então, agora nós vamos marcar os pontos. Então, esse menos 1 e 0. Então, quer dizer que tem um ponto aqui. Né? Menos 1 está aqui. 5 e 0. Então, o ponto vai cair aqui no 5. Beleza? Então, igual exemplo, se fosse 0, 0, o ponto seria aqui no centro. Mas quando 1 for 0, o ponto cai no outro eixo. Tudo bem? Porque nós estamos fazendo uma ligação ali, então acaba batendo naquele lugar. Igual ali, ó, o 0 e menos 5. É como se eu tivesse o quê? Puxando uma linha aqui, né? Na vertical e encontrando aqui na horizontal. Então, eu vou ter um ponto aqui. Né? E depois nós vamos ter o quê? O 2 e o menos 9. Então, vai ligar aqui, né? Se eu fosse fazer um tracejado aqui, ó. Até lá embaixo, né? Então, ou seja, nós temos uma linha na vertical encontrando uma outra linha aqui na horizontal. Então, se encontra aqui. Tudo bem? Deixa eu colocar o 9 mais para o cantinho. Né? Menos 9. Então, nós temos esse ponto sendo marcado aqui, né? Então, lembrando, lembra? Como o meu x, né? O x não, como o meu a, né? A função é x ao quadrado
menos 4x menos 5, e o meu A é 1, meu A é 1, ou seja, o A é maior que zero, então a concavidade é voltada aqui para cima. Então, o meu gráfico ele vai fazer aqui, né, uma barriguinha, né? Ele vai vir aqui, passou pelo eixo e depois vai começar a subir, né, concavidade voltada para cima, né? Não ficou bem perfeito, mas nós temos nossa parábola aí. Tudo bem? Então é assim que monta o gráfico de uma função de segundo grau, né? Ou seja, esse esboço aí. Então nós temos todo mundo aí nessa questão bem bonitinha. Espero que tenha entendido. Obrigado e até a próxima.